Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Alesp em Pauta. Hoje vamos falar do dia 12 de março, que é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. Para isso a gente recebe um convidado, um médico oftalmologista, Dr. José Augusto Cardilho. Doutor, seja muito bem-vindo a esse Alesp em Pauta. Vamos esclarecer ao nosso telespectador sobre tudo aí desta doença que atinge aí muitos brasileiros, né, doutor? Importante a gente começar de uma forma bem didática, explicando o que é o glaucoma. Primeiramente, obrigado pelo convite, para esclarecer essa população sobre esse importante tema que é a prevenção à cegueira pelo glaucoma. Então, o que vem a ser o glaucoma? Muita gente escuta, mas não sabe qual é o impacto que essa doença tem em termos de saúde pública, né? Primeiro, a gente tem que dizer o quê? Hoje é a terceira causa de cegueira no mundo, né? E a segunda causa de cegueira irreversível. Por exemplo, a primeira causa é a catarata. Mas a catarata, como nós bem sabemos, a pessoa pode até ficar cega, em grau avançado de cegueira, mas com uma simples cirurgia, já no dia seguinte ao procedimento, ela já passa a enxergar. Diferentemente do glaucoma, que uma glaucoma, uma vez a pessoa perdendo a visão e ficando cega, ela não tem mais potencial de recuperação de visão. Daí, a importância desse projeto agora na Alesp e essas campanhas de elucidação a respeito da doença. Então, o que vem a ser o glaucoma em si? O glaucoma a gente tem, que é praticamente, a gente, de uma forma mais leiga, mais generalista, é o aumento da pressão intraocular. O que significa isso? A pressão dentro dos olhos, ela vai aumentando, e uma coisa que, diferentemente do que a gente acredita, o leigo, a população leiga, o público, que acha que aumentou a pressão, a gente sente algum sintoma, tem alguma sintomatologia, isso pode levar ao médico. Isso também é um engano, porque o aumento da pressão glaucoma, no estágio inicial, ela não dá sintoma absolutamente nenhum. É um dado importante que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né? Então, primeiramente, assim, em definição, é o aumento da pressão do olho, sem sintomatologia, diferentemente do que a gente acredita. Ai, mas doutor, eu sinto aquele peso, aquela dor no olho. Isso, 99,99% dos casos, não é glaucoma, Porque o glaucoma, na sua forma clássica, o glaucoma crônico simples, ele não dá sintomatologia, e daí todo o problema. Eu tinha meu pai, que seria muito idoso, meu pai estaria hoje na faixa dos 110 anos, e ele me falava muito quando era na minha infância: filho, toma cuidado com os teus amigos. Eu falei: pai, mas meus amigos? Sim, porque teus inimigos você conhece. Em medicina pública a gente diz assim: tomem cuidado com as doenças que não dão sintomas, ou dão sintomas numa fase muito avançada, tal é o câncer também, porque você pode já estar na iminência de perder a visão, de ficar cego, e você não tem, nesse momento, absolutamente sintoma nenhum. Então, são essas as doenças que a gente tem que ter o cuidado, É igual a pessoa, A gente tem que ter muito cuidado com as doenças insidiosas, e o glaucoma é muito insidioso, ou seja, não tem absolutamente sintoma algum no seu início, até o ponto de quase a pessoa estar ficando cega e ela não ter sintomas ainda, tá certo? Então, partindo para a nossa conceituação, então é o aumento da pressão, normalmente assintomático até seus estágios finais. E o que esse aumento de pressão vai fazendo? Ele acaba comprometendo a circulação do olho, ou seja, o olho entra sangue e sai o sangue leva oxigênio, leva nutrientes para o olho, E com isso, tira todo o CO2 que é produzido, os metabólitos que é produzido dentro do olho e devolve para a circulação para que seja depurado pelo pulmão e pelo rim, obviamente pelo fígado, alguns metabólitos, E o que acontece? Quando a pressão começa a aumentar dentro do olho, esse sangue começa a ter dificuldade de entrar e fazer a tua função. E com isso, ele vai matando, vamos dizer num português assim bem simples, para que eu me faça ser entendido por todos, ele vai degenerando, vai matando principalmente as estruturas nervosas, as células ganglionares da retina e o nervo óptico. E com isso,
né? Ele vai, o que acaba causando? As pessoas começam a ter perdas de campo de visual, mas aí que está o problema da doença. A doença começa por perda de campo visual, não de visão, né? Pela periferia. Então ela vai afinar um funil, até que a visão fecha. E a hora que fechou, que aí sim a pessoa sente o sintoma, porque até então a perda era periférica e desapercebida, sem sintomas, né? E a hora que ela fecha o funil, logicamente essa pessoa vai perceber, vai sentir uma baixa muito importante, significativa da visão e, logicamente, vai levá-lo ao oftalmologista. E aí que é o grande problema. Quando chega nesse estágio, o que ela vai escutar do médico oftalmologista? Quando ela for, né, com queixa já de visão baixa, com queixa de perda de campo visual, ela vai ao oftalmologista e ele vai escutar: sinto muito. Nessa fase, nesse estágio da doença, existe muito pouco a ser feito. E o que a gente pode fazer com colírios, que a gente vai discutir, com cirurgias, é preservar aquele pouquinho de visão que ainda resta. Agora, recuperar o que foi perdido, jamais, porque ela lesa diretamente a estrutura nervosa do olho. E a gente bem sabe, né? Quando a gente lesa, tem um AVC, lesa a coluna, que a dificuldade de regeneração do tecido nervoso é muito grande. E, essencialmente, o aumento da pressão leva danos ao nervo óptico, ou seja, irreversível. Tá bom? Interessante a sua explanação, doutor. Agora, qual que é o público que é mais atingido, ele está mais propenso a desenvolver essa doença? E aí, depois dessa questão, a gente entra um pouquinho na análise da prevenção. Mas qual que é o público, quais as doenças associadas, né, que podem causar o glaucoma? Então é importante a gente esclarecer isso para o nosso telespectador. Isso, muito bem colocado. E assim, a gente também não pode ficar com medo de tudo e agora tem que fazer todo mundo, tá? A gente trabalha com grupos de riscos, né? O que é grupo de riscos? Aquelas pessoas que potencialmente têm maior chance de vir a desenvolver o glaucoma, né? Numa análise, quem tem mais que estar mais preocupado? Primeiramente, são assim, uns fatores, ela existe sim uma tendência genética, né? É um gene que, né, isso já tem até como você codificar, você mapear esse gene, ele é uma doença genética. No entanto, nem sempre o gene se expressa, né? É aquela coisa, se você é japonês, teu filho tem que ter pelo menos o olhinho puxado, porque esse gene você passa e ele vai se expressar. Mas existem algumas doenças que você tem o gene, mas o gene não se expressa, né? E às vezes ele depende de alguns fatores externos para que ele se manifeste. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quem tem o pai, a mãe, né, o avô que tem já um diagnóstico de glaucoma, certamente não é que ele vai ter. Você pode ter o pai com glaucoma, a mãe com glaucoma e você não ter glaucoma. E às vezes ao contrário, seu pai não tem glaucoma, nem tua mãe, e você tem glaucoma. Então, assim, mas em geral são os fatores de risco, genéticos. Então, história familiar de glaucoma. Você tem que realmente fazer um check-up e não esperar por sinais. Você tem que fazer essa busca ativa, procurar um médico. Olha, meu pai tem glaucoma e eu vim fazer um check-up para saber se eu tenho essa possibilidade de vir a ter glaucoma. Outro caso é os afrodescendentes, né, que é a genética. Então, eles têm uma tendência a ter mais glaucoma do que o resto da população, né? Tem os japoneses também, mas os japoneses são interessantes, os orientais. Eles não é o glaucoma propriamente dito, né, mas eles têm uma suscetibilidade maior mesmo por questões de circulação do olho, né? Por circulação do olho, mesmo a pressão do olho não sendo tão alta, ele tem uma circulação geneticamente meio comprometida, quer dizer, característica da raça, e que a gente chama glaucoma de baixa pressão. Então a gente também tem que ficar, eles são bem suscetíveis a esse tipo de doença. Além disso, a gente tem mais dois fatores importantes. As pessoas que têm alta miopia, eu, por exemplo, tenho miopia, mas miopia 3 graus, não é considerado alta. Miopias, né? Miopias, que é aquele que não enxerga para longe, acima de 6 graus. Essas pessoas, pelo menos dentro de uma estatística que a gente tem, elas estão mais propensas a ter glaucoma. E depois, um fator também bastante determinante é a idade, né? Geralmente, mas nem sempre, existe até glaucomas em crianças, né, congênitos. Existem glaucomas medicamentosos que pode aparecer de uso inapropriado de medicações sistêmicas ou mesmo colírio, aparecer como complicação, então ela aparece numa fase mais precoce de vida, né? Ou quando ela tem uma carga genética muito grande,
ela pode até aparecer mais cedo, mas uma média, assim, para a gente sugerir, são os 40 anos de idade, né? Então, a pessoa com antecedente familiar, da raça afrodescendente, oriental, alto míope e com mais de 40 ou mais anos, esses são os públicos, né, as pessoas que a gente tem que trabalhar como alvos visando uma campanha de prevenção, de alerta ou de esclarecimento, tá bom? Lembrando que medicina, toda regra tem a sua exceção, obviamente. Legal, é importante o senhor traçar esse perfil, né? E aí vai também, vamos fazer uma pergunta um pouco mais genérica. Eu devo procurar, né, fazer um check-up aí no oftalmologista a partir de que idade a gente vê que passou dos 40 anos, a nossa visão, principalmente a de perto, ela vai ficando cada dia pior, mesmo quem nunca apresentou, né, nenhum sinal aí de dificuldade de visão, né? Aí que a gente entra num outro ponto, outro coisa que eu vou abrir umas aspas aqui para poder divulgar, né? Você vê, por exemplo, que é um outro fator importante, você viu os 40 anos e a baixa de acuidade para perto, né? Se a gente vê uma grande briga que tem às vezes, é a pessoa falar, e lá hoje, você vai na Europa, nos Estados Unidos, eu compro óculos na farmácia, né? Aí se no Brasil não, tem que ir, eu tenho que ir num posto de saúde, eu tenho que ir num médico, pegar uma receita, parece um pouco de capitalismo, mas não é. Porque culturalmente, o que que acontece? O que que diferencia a gente do americano e do europeu? Né? Eu sei porque eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, então eu tenho bem da cultura americana, entendo bem isso por ter vivenciado. Então o que que acontece? O paciente americano, ele vai na farmácia e compra teu óculos. E não existe impeditivo nenhum. Às vezes, dependendo da ótica que você vai, a qualidade do óculos comprado é até melhor do que da ótica. E não é esse. O grande problema que a gente sempre fala, né, em se tratando de um país pobre, de terceiro mundo, como o Brasil, o que que acontece? A hora que você chega nos 40 anos, você não vai enxergar para perto, que é a presbiopia. E todos nós estamos sensibilizados para isso. Todos nós vamos ter uma baixa de acuidade visual para perto. Faz parte do processo. Deus nos fez assim, né? Só que a hora que essa pessoa vai com a queixa, porque ela vai no médico pela queixa, ela não está enxergando, ela não está conseguindo ler para perto, né? O computador, um celular, uma bula de remédio, não para longe, né? E aí essa queixa, logicamente, a hora que ela vai no médico, ela vai medir uma pressão, ela vai fazer um exame de fundo de olho, e com isso você consegue prevenir muitas doenças, né? Por que que eu falei? Nessa fase, a pessoa pode estar com um glaucoma bem avançado e ela não tem queixa nenhuma. Até porque a queixa de baixa da acuidade visual é pela idade, não é pelo glaucoma. E com isso você consegue, inclusive, detectar muitas doenças. Então é por isso também que a gente às vezes é contra o uso no Brasil de venda de óculos na farmácia, porque o que leva ele ao médico é a baixa de visão. E nessa consulta de 40 anos, onde potencialmente ele está suscetível a muitas outras doenças que levam à cegueira, catarata, degeneração de mácula, diabetes, retinopatia diabética e assim por diante, é onde ele pode ter acesso não só ao teu óculos, mas um diagnóstico precoce, e aí sim, diagnosticado precocemente, essa doença pode ser tratada e a cegueira prevenível. Agora, a diabetes, a gente sabe que é uma doença grave e que pode causar cegueira. Ela tem alguma relação com glaucoma também ou não? Não necessariamente, né? Mas o glaucoma, né, a diabetes, a retinopatia diabética, no estado muito avançado, é o estado assim, máximo da retinopatia, que espero que ninguém chegue a isso, mas infelizmente a gente já tem, ele pode sim levar a glaucoma. Mas é uma outra fisiopatogenia, não é porque começa, devido ao diabetes, crescer alguns vasinhos anômalos, e esses vasos anômalos que crescem em consequência do estadiamento muito avançado da retinopatia, ele começa a entupir os canais de drenagem do humor aquoso do olho e a pressão sobe. Nesse caso, geralmente você tem que fazer injeções, lasers, e invariavelmente, quase todos esses casos vão parar até por implantes valvulares, tubos dentro do olho para poder drenar. Mas é exceção, né? Mas a retinopatia também, juntamente com o glaucoma, hoje é uma das principais causas de cegueira no mundo e no Brasil também. E qual que também é semelhante ao glaucoma, porque ele causa cegueira, porque ele é perigosa, porque também, igualmente ao glaucoma, nos seus estágios iniciais, não existe sintomatologia nenhuma. A hora que o paciente falou, tem diabético, já aos seus 20, 30 anos de diabetes,
A hora que ele for no consultório com baixa de visão, você pode ter certeza que já está num estágio muito avançado, e aí depende um pouco da sorte, da apresentação da doença, para você poder, ou às vezes não, reverter essa cegueira dele. Agora, doutor, o senhor foi muito feliz e incisivo na sua apresentação. Normalmente é uma doença assintomática, mas existem alguns alertas que o telespectador deve prestar atenção. Opa, isso aqui não está certo, acho melhor eu marcar um médico, independente da idade, independente da condição da visão, porque às vezes a pessoa já usa óculos há muito tempo, né, e muitas vezes não vai ter um sintoma e tudo mais. Então, qual é a dica em relação a esse ponto? É o que a gente sempre fala. Então, assim, glaucoma, você não esperar sintoma nenhum. Se você tem antecedente familiar, né, você está mais de 40 anos, tem um óculos mais forte de miopia e for afrodescendente, você tem que, pelo menos aos 40 anos, marcar uma consulta e ir, né, porque ele não tem sintomas. Logicamente, se você apresentar algum sintoma ocular, principalmente relacionado à visão, né? Porque assim, a gente fala sintoma, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala em público. Aí vai, tá coçando, tá ardendo. Não, o tempo seco, a poluição de São Paulo acaba invariavelmente causando muita sintomatologia. Uma secreçãozinha, um olho um pouco vermelho, nada disso é sintoma dessas doenças crônicas. O que a gente se preocupa realmente, tanto glaucoma, catarata, a retinopatia diabética, ou a degeneração, que é outra causa de perda de visão, a degeneração macular relacionada à idade, que é o velhinho, a pessoa mais idosa, eu estou falando aí para a faixa etária depois dos 60, 70 anos, né? O sintoma principal é baixa de visão. Então a pessoa começou a ver um borramento, dificuldade para enxergar uma televisão, para ver uma mensagem no celular, isso sim pode ser sinais sugestivos. Distinguindo bem, não é qualquer sintoma, qualquer sinal. Secreção, ardor, olho seco, essas questões não. Isso aí pode ser uma coisa mais externa e menos problemática, né? Agora, a sintomatologia, o sintoma de baixa de visão ou incômodo visual, seja lá como você se referir a isso, perceber, aí não é mandar mensagem, não é WhatsApp, não é Google. Realmente você está indicado a fazer uma consulta médica para fazer o exame, que é o exame que vai balizar. Qual que é o problema da medicina? Tem muitas doenças, por exemplo, uma cefaleia, né, com uma dor de cabeça. Ela pode ser uma enxaqueca, né? Pode ser, porque é um sintoma, é uma enxaqueca, né? Pode, mas ao mesmo tempo que é uma enxaqueca, pode ser um tumor, pode ser uma meningite. Então, assim, situações clínicas distintas, às vezes têm o mesmo sintoma, né? Que é uma simples dor de cabeça. E o que diferencia a doença de uma coisa assim, corriqueira do dia a dia, quer dizer, estou com um pouco de embaçamento visual, né? Realmente, pode ser uma coisa muito séria, pode não ser nada. E o que diferencia, e o médico não vai saber te orientar por WhatsApp, por exemplo, porque ele precisa do exame. Então, é o exame que baliza o diagnóstico. Então, assim, queixa visual, não adianta buscar informação, você tem que marcar a tua consulta, procurar um especialista, porque mesmo especialista só com o teu sintoma, ele não pode, ele está limitado a te passar alguma conduta, porque o que vai definir se é uma coisa corriqueira, banal ou uma doença grave, que às vezes as duas no início têm a mesma sintomatologia, é o exame clínico oftalmológico. Agora, doutor, é interessante a gente abordar também a pressão intraocular. Ela causa algum sintoma? E também é possível ter uma pressão intraocular alta e não ter o glaucoma? Como é que funciona essa questão? Isso, é também muito bem colocado. Então, assim, vamos dizer, o glaucoma crônico simples, geralmente, ele dá picos pressóricos não tão altos, mas acima do normal, tanto que acaba levando a cegueira, né? E praticamente ele não tem sintoma nenhum. Né? Às vezes o paciente acha que está alto, não está, ele acha que está baixo, está alto, porque realmente não tem um termômetro que a gente pode fidelizar como um parâmetro importante, né, de segmento em termos de sintomatologia. Mas nós temos uma outra entidade, ela é menos comum, que é o glaucoma agudo. Ele é menos comum. O mais comum é esse crônico simples, que ele é aumento moderado da pressão, assintomático. Esse, a grande maioria das pessoas tem esse, né? Mas tem o glaucoma agudo, o olho é muito pequenininho
né? E ele é muito pequenininho, aí existem algumas coisas como você prevenir, né? Às vezes, o paciente vai no consultório e você vê que o teu olho é muito pequenininho, existe um exame para ser feito nisso, que é uma gonioscopia, às vezes até uma tomografia dos canais que escoam esse líquido, e a gente vê que ele é muito pequenininho, estreitinho, pela característica da pessoa, não é nada que ela fez, deixou de fazer, é uma coisa que já até na infância já dá para se detectar isso. É uma característica anatômica, é uma característica do olho pequeno, estrutura pequena. E ele pode ter um ângulo que a gente chama ângulo oclusível. E com isso, barra todo o escoamento do humor aquoso, do líquido intraocular que é produzido, e com isso esse líquido não mais consegue sair, então ele tem um aumento súbito de visão. Aí a pressão vai para umas 4, 5, 6 vezes normal. E esse caso, como ele é agudo, não deu tempo para o organismo se organizar, este sim causa muita dor. O olho fica vermelho, a pupila fica dilatada, né? E causa uma dor horrorosa. O paciente chega pedindo socorro por causa da dor. Mas esse é o glaucoma agudo, uma outra variante, mais rara, mas acontece. Isso também é importante de prevenção, porque quando você vai numa consulta de óculos, por exemplo, o médico ele já olha, ele sabe se você tem propensão ou não. E se você tiver propensão, você faz um laser, é uma coisinha simples, não invasiva, que você faz no próprio consultório, não dói nada. É tipo um ladrãozinho que você faz, um furinho que você faz na íris, né, que é a parte colorida do olho. E com isso você consegue evitar praticamente 100% das crises de glaucoma agudo. Também é outro tipo de glaucoma evitável e prevenível, tá bom? Daí a importância de se fazer exames e check-ups periódicos com o seu oftalmologista. Doutor, e a questão cirúrgica, que muita gente hoje pensa, né, que a tecnologia ela evoluiu, que muitas situações em relação aos olhos podem ser resolvidas com cirurgia. É o caso do glaucoma? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem dois grandes problemas. Eu vou falar do lado privado e do lado público um pouco, né? Porque a gente tem que botar o pé nas duas canoas, né? Então, do lado privado, então assim, primeiramente, você tem hoje, como que você trata, já entrando na linha de tratamento, como que você trata o glaucoma? O glaucoma, que eu te falei, ele não trata, né? Ele não tem tratamento. A visão que você perdeu, né? O que eu falei, quando o paciente chega no médico já com visão baixa devido ao glaucoma, o que ele perdeu, não tem mais volta. Então a gente vai atuar, e geralmente com colírios, inicialmente, para que essa pessoa não perca o resto de visão que ela ainda tem. Tem que deixar bem claro isso, estressado para a nossa audiência. Então, assim, o tratamento do glaucoma é essencialmente a prevenção. Uma vez perdida a visão, ela não volta, né? E aí você institui o tratamento para preservar aquele pouco de visão que ainda lhe resta. Daí, dada a importância, a importância da prevenção, tá? Então, a gente institui colírios. O tratamento, basicamente, o clássico, são colírios, né? Que você pode 1, 2 ou 3 classes de medicação, às vezes. Você dá um colírio, não está baixando, você dá outro, e às vezes até 3 colírios. Invariavelmente, tem pessoas instilando 3 colírios ao dia no olho, entendeu? Para ter um controle adequado, tá certo? Existe também a nível privado alguns lasers que você pode fazer, que você faz no consultório, também não invasivo, procedimento totalmente não invasivo, praticamente sem complicações, que com algumas indicações precisas, né, a pessoa pode ou deixar de fazer uso do colírio, ou pessoas que tinham 2, 3 colírios passar a pingar um colírio. Então também são lasers, são trabeculoplastia laser seletiva, né? Então isso também pode ser feito, só que infelizmente não é todo mundo que responde, né? E não é todo mundo que tem acesso, tá certo? Mas o tratamento clássico, mesmo padrão ouro, é os colírios. Aí você vai me perguntar, mas e a cirurgia? Então já ficar pingando 2, 3 colírios? Bom, nós temos que entender então o custo, uma análise de custo-benefício, né, em termos de cirurgia. Então, diferentemente, por exemplo, da catarata, da cirurgia de miopia, a cirurgia de glaucoma é um pouco mais complexa, né? Ela é uma cirurgia já de grande porte em oftalmologia. E ela, sim, ela não é tão previsível quanto uma cirurgia de catarata. Então, ou seja, ela tem muito mais riscos clínicos, né, de complicações, inclusive. Então, o médico oftalmologista, qual que é a indicação da cirurgia de glaucoma?
geralmente ele deixa a cirurgia de glaucoma em estágios mais avançados ou naqueles casos em que o tratamento clínico não tá surtindo os resultados a contento, né? Então não está funcionando, então aí você perde para a cirurgia. Porque muita gente já chega e fala, doutor, mas se tem cirurgia já opera glaucoma. Não, né? Isso é um padrão, não é brasileiro, não é questão de finanças, isso é questão científica, uma questão técnica, né? Você realmente deixa a cirurgia, né? Você deixa a cirurgia só nos casos não responsivos ao tratamento clínico. O que eu falei de saúde pública, você sabe que é engraçado, né? A gente começa a falar aqui as principais causas de cegueira, mas se eu de fato for colocar, pelo menos a nível de Brasil, a gente tem que entender que a gente tem muito ainda que evoluir como saúde pública, né? É uma coisa que acaba sendo irônica, né? Contra a gente mesmo. Mas no Brasil, diferentemente de países como a Europa, Estados Unidos, primeiro mundo, a principal causa de cegueira mesmo, vocês jamais vão acertar, por isso que eu vou antecipar, né? A principal causa de cegueira é falta de óculos, né? E é falta de óculos. Então, a gente tem que ter uma noção do que a gente está falando, porque eu estou vindo aqui, a minha cabeça está tanto em esclarecer o público esclarecido já, talvez tendo até reverberante, repetitiva essa minha palestra, mas tentando atingir também a população mais simples, né? Uma palestra social. E o que isso implica no glaucoma também? Então, existem duas coisas. Hoje a gente tinha no nosso serviço alguns monitoramentos e a principal causa de cegueira era, na realidade, no glaucoma, não era nem assim, a pessoa teve até o diagnóstico, chegou a tempo, né? Chegou a tempo, foi feito um bom diagnóstico, né? Foi feito, indicado o tratamento, só que a gente parte para um lado que esses colírios de glaucoma são caros, né? São caros. Tem colírios hoje da faixa de 150, R$200. Você imagina isso todo mês, né? Você imagina fora os antihipertensivos que a pessoa já usa, o diabético, os remédios para coração e assim por diante. Então a gente começou a ter muita perda de paciente e a gente começou a aumentar muito a indicação de cirurgia, mas uma indicação social, né? Porque os pacientes falam, doutor, eu não consigo. Então a gente hoje existem alguns programas do governo federal, né? Já uns 15 anos para cá, de dar esses colírios, mas infelizmente agora foi interrompido, né? Então quem está no programa recebe essas medicações, mas os novos diagnósticos, infelizmente, a gente não está conseguindo ofertar mais medicação. E o que acontece então é que muitos pacientes a gente acaba tendo a indicação social da cirurgia, ou seja, o paciente ele tem um diagnóstico, ele está controlado, mas financeiramente ele não consegue ter acesso a essas medicações. Aí a gente acaba fazendo um laser, aqui no serviço a gente tem esse laser, né, que a gente aplica nos pacientes de uma forma totalmente gratuita, ou, né, em alguns casos, quando isso também não funciona, e aí existe a indicação social da cirurgia, né, que isso não existe em países evoluídos como os Estados Unidos, como a Europa, mas no Brasil isso acaba ainda sendo uma constante na rotina nossa como oftalmologista, principalmente a nível público, tá bom? E vale a lembrança aqui, principalmente numa entidade tão séria e tão representativa de saúde pública como a Alesp, né? Doutor, muito obrigado pela participação nesse Alesp em Pauta. Até um próximo encontro. Valeu aí por ter trazido tantas dúvidas que a população tem sobre essa doença. Nós que agradecemos, espero ter colaborado e esclarecido bastante. Essa foi, pelo menos, de coração, a nossa intenção. E este foi mais um Alesp em Pauta. Lembrando que o Parlamento Paulista tem a Lei 131 de 2016, que de autoria do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, que institui o Abril Marrom, que é um mês de prevenção e combate a diversas espécies de cegueira no estado de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!